Salve, salve, minha gente. Espero que todo mundo esteja tranquilo nesse sábado de março, primeiro sábado do mês. E nós estamos aqui para falar um pouco sobre o processo de maturação de mel de abelhas sem ferrão. E nós estamos aí dois convidados ilustres que vão estar nos acompanhando nessa discussão. E a necessidade que nós temos de focar na importância desse processo de tratamento do mel de abelha, que precisamos discutir a questão do conceitual desse processo, que vai além simplesmente da conservação do mel, né, mas tem um significado muito maior do que isso. Haja em vista a presença de leveduras importantes nesse produto, que abre espaço para uma categorização bem especial desse tipo de mel dentro do processo do aspecto gourmet, né? Você estabelecer características identitárias do mel em função da região, da região e das espécies que são criadas, né? Então nós vamos conversar aqui. Eu vou primeiro convidado, eu vou chamar aqui para estar com a gente, é o querido Adailton, o presidente da AME Espírito Santo, né, que está aqui. Salve, Adailton. Liga o microfone e fala com a gente. Boa noite. Salve, Adailton. Liga o microfone e fala com a gente. Tá dando um delayzinho, né? Boa noite. Sua imagem não está aparecendo. Tá dando um delayzinho. Bem, mas estou aqui. A imagem está presa, né? Bem, mas estou aqui. A imagem está presa, né? E eu. Bem, eu não estou te ouvindo. Você está com o microfone desligado, Murilo. Eu vou chamar o Yuri, tenta aí você ver o que pode ser, tá? Tá, vou tentar aqui. Dá uma aí. Vou verificar aqui. Bom, então é isso aí, tá? Deu esse probleminha aí, acho que daqui a pouco a coisa vai resolver. Vamos chamar então o Yuri, que vai falar pra gente aqui. Yuri, tudo bem, Yuri? Como é que vão as coisas? Boa noite. Tá saindo som aí? Tá beleza. Boa noite, eu sou o Yuri Pereira, eu represento a Nativas do Pará e eu sou um investidor em meliponicultura. Eu achei que a meliponicultura valia a pena ser investida e eu investi e estou dando certo até hoje. Mais tarde eu conto a minha experiência, a minha trajetória e eu vou contar um pouco de como eu comecei e como eu estou agora. Obrigado. Ô, Yuri, é exatamente assim, porque você, na verdade, você participou da turma anterior do curso de maturação, né, com a gente, participou da live de encerramento também. Essa experiência sua é bem interessante, eu acho que mereceria as pessoas tomarem conhecimento, né, ver dessa uma forma, uma alternativa de engajamento, né, uma opção que você teve de olhar um outro aspecto do potencial que as abelhas sem ferrão têm, né, e que você está aí a experiência, eu acho que muito serve de exemplo para muitas pessoas, né, que estão desperdiçando, iniciar a questão, começar a criação de abelha, mas sempre fica naquela coisa do pessoal vivendo com venda de colônia, mas sem ver outras possibilidades que são muito maiores, né, que existem muitas e depende muito da forma como você engaja. E você mergulhou nesse processo, né? Fica claro que você foi um cara que mergulhou no processo e está aí botando resultados, obtendo resultados bastante interessantes, que eu acho que seria bom as pessoas conhecerem, né? Saber exatamente como é que foi, como é que é a sua experiência. Eu vou passar para você, o Adailton está ainda com problema na entrada aqui, né? Eu vou deixar para você, em primeiro lugar, começar com você falando da sua experiência, né? Fazer a sua apresentação e depois a gente vai fazer comentários depois que o Adailton conseguir entrar, tudo bem? Tá, beleza, vamos lá. Você pode começar? Então vou deixar só você na tela, tá bom? Tá, então habilita aí para mim a apresentação.
Como é que eu Deixa eu ver faço isso aqui. aqui? Agora, Deixa eu ver aqui slides do meu computador. PowerPoint. Ah, tá. Eu acho que eu vou ter que te enviar o arquivo aí e aí tu vai abrir aí. Bora ver. Enviei. Vê se tu recebe. você mandou por onde? Eu mandei aqui pelo programa mesmo. Eu acho que ele vai aparecer para ti aí. Para mim ele está mostrando como processando. Eu acho que ele Ah, vai aparecer para ti e habilitar. deixa eu ver aqui. Apareceu, ó. Ah, apareceu. Ah, tá bom. Tá aqui. Tá? Então, vambora, cara. Vambora. Vamos lá. Tá, então eu conheci as abelhas sem ferrão em 2016, maio de 2016. Essa foto aí é do primeiro dia que eu conheci elas. Nesse momento eu não tinha interesse em investir, nem comercializar, nem nada. Eu apenas gostei, é, gostei de conhecer as abelhas e eu queria começar a criar na minha casa. Só que depois de um tempo, a gente vai querendo aumentar a quantidade de colônias, né? Assim, por hobby. E aí eu fui comprando abelhas, eu fui comprando várias caixas, e eu queria que eu tivesse uma pequena produção para eu tomar o mel delas na minha casa, que é na cidade. Mas elas não produziram nada, então eu tinha que viver alimentando. Aí até um dia que eu conheci um meliponicultor que mora aqui no interior, e ele me fez uma oferta. Ele me ofereceu, ele me perguntou se eu não queria vender o mel de uruçu. Nesse caso era uruçu cinzenta, que também chamam de tiúba. Aí eu aceitei essa oferta dele. Ele me deu 100 litros de mel, quer dizer, eu comprei dele 100 litros de mel e resolvi começar a vender esse mel. Isso foi no final do ano de 2016. Então, esse aí sou eu já com as garrafas de mel que ele me entregou. Isso era mel fresco, do mês de dezembro, que ele tinha colhido, né? E me passou esse mel. Então, a criação desse meliponicultor era num município onde as abelhas ocorrem na mata. Então, esse mel ele é floral, não é mel de xarope. Pois é, então, como eu não conhecia absolutamente nada desse tipo de mel, eu achava que era só pegar e sair vendendo, oferecendo e vendendo. Mas a realidade se mostrou um pouco diferente. Ah, mais ou menos um mês depois que eu estava com essas garrafas aí, esse mel ele começou a fermentar. E eu não sabia que o mel fermentava. Eu achava que todo mel fosse igual, fosse a mesma coisa, mas não. Então esse mel começou a fermentar e eu não poderia vender o mel para o cliente desse jeito fermentando. Então eu procurei conhecer mais sobre esse mel, comecei a pesquisar bastante e eu encontrei já em 2017, eu vi que esse mel ele teria que passar por algum processo para eu poder vender para o cliente. Então eu me deparei com esses 4 processos aí, a refrigeração, a pasteurização, a desumidificação e a maturação. Então eu poderia escolher uma dessas 4 opções para poder conservar o mel para poder vender. E só que eu queria que o mel fosse o mais natural possível. Então eu descartei as 3 primeiras opções e fiquei com a maturação. E aí eu passei a estudar a maturação direto. Isso foi no início de 2017. Então, eu soube que o mel ele inicialmente começa a fermentar e passa um tempo fermentando e depois essa fermentação ela vai caindo e vai se estabilizando. Então eu teria que encontrar um método
de conseguir fazer isso. Inicialmente, eu encontrei que eu poderia fazer essa maturação em garrafas pequenas, de meio litro. E eu coloquei nessas garrafas, né? E só que a gente tinha que ficar afrouxando as tampas para que o gás que se forma da fermentação ele pudesse ser liberado. Só que era muito trabalhoso ter que fazer isso, porque eram muitas garrafas e tinha que fazer todo dia. Então, essa opção aí, ela não se mostrou boa para mim. E aí eu estudei mais e procurei saber como era que o pessoal do interior faz para conservar o mel. Então, eles usam uma rolha, mas não é qualquer rolha, é uma rolha de buriti. Porque a rolha de buriti, ela é como um filtro. Então, a gente tampa a garrafa com a rolha e o gás da fermentação atravessa a rolha e sai, mas não entra ar na garrafa. Então, eu saí dessa parte dessas garrafas aqui com a tampa plástica e eu passei para a rolha. Então, essas garrafas aí estão todas com a rolha de buriti, mas você percebe que não está com uma aparência boa. Apesar de ser, apesar do mel estar passando pelo processo natural dele, que é a fermentação, só que a fermentação ela produz espuma, essa espuma esbranquiçada, e com o tempo essa espuma ela vai ficando marrom. Então aí você vê espuma branca e espuma marrom. E eu não poderia vender o mel para o cliente desse jeito, apesar do mel estar perfeito. Então, estudando mais um pouco, eu já passei para uma próxima etapa, que seria fazer a maturação desse mel, quer dizer, deixar esse mel fermentar em baldes. Aí eu esvaziei essas garrafas todas e já comecei a colocar em baldes. Mas eu sempre quis ter quer dizer, a minha mentalidade inicial foi vender de uma maneira mais profissional possível, tanto vender como trabalhar mais profissional possível. E foi a partir depois dessas garrafas aí que eu comecei a fazer isso, já utilizando os baldes. Mas eu não usei baldes usados, tipo balde de margarina, balde de suco. Não, eu comprei os baldes direto da fábrica. Essa foto aí mostra como foi o meu início com as garrafas e com as rolhas. No início eu armazenava as garrafas aí no meu guarda-roupa. Então era bem amador. Então essa etapa aí eu pulei. Já passei aqui para os baldes. Esses baldes eu comecei comprando direto da fábrica, no atacado. Então eles são baldes virgens, baldes alimentícios. E aqueles 100 litros iniciais eu comecei a usar nesses baldes aí. Eu transferi tudo para esses baldes. Eu ainda não tinha vendido nada. Então eu resolvi esperar o processo de fermentação se estabilizar ou ficar bem suave para poder começar a vender. Isso aí ainda é em 2017. Aí já está o meu, meu segundo estoque já de mel com bastante baldes, ainda em 2017. E vocês podem perceber que cada balde tem uma rolha. Então, a rolha que ficava na garrafa, agora ela faz parte do balde. Eu poderia ter usado um airlock, que é o que geralmente se usa na fermentação de cerveja, que foi de onde eu tirei essa minha ideia aí de usar esses baldes. Mas como aqui a rolha de buriti é um produto muito barato e tem em abundância, é praticamente um custo muito, muito baixo, aí eu resolvi utilizar a rolha nos baldes e funcionou muito bem. E é assim que eu uso até hoje. Então, o mel fica nesses baldes aí por pelo menos 4 meses, e a partir de 4 meses eu já começo a vender ele. Só que eu transfiro desse balde para o balde onde vai ser feito o invase. Vamos para a próxima foto. Então, esse é um balde de invase. Vocês podem ver que tem
uma torneira embaixo de corte rápido, que é uma torneira própria para mel, e eu encho as garrafas através dessa torneira. Então fica uma aparência perfeita, não fica nenhuma espuma em cima nem nada. O mel sai cristalino por baixo. Se ficar algum resíduo, ele fica na superfície do balde, mas é praticamente zero de resíduo de fermentação. Então, no início dessa minha trajetória aí, eu conheci o Cristiano Menezes, que ele foi um dos caras que me deu apoio inicial lá da Embrapa. Eu fiz o meu primeiro curso com ele, ainda em 2016. Depois eu fui fazendo outros cursos e fiz também um curso inicial com o Murilo, também em 2016. Mas em 2017 eu já estava bem adiantado, já estava começando a vender. E por falar em começar a vender, eu só comecei a vender aquele mel que eu comprei em 2016, em maio de 2017, quando ele já estava já com uma aparência muito boa, sem espuma, e eu, eu comecei vendendo inicialmente no Mercado Livre, porque a minha intenção não era vender localmente, mas sim eu queria vender para o país, que eu achava tinha mais oportunidade. E realmente se mostrou correta essa minha opção. Então hoje eu vendo mais para fora do que aqui na minha região. Então aqui são os locais onde eu comecei a vender. Primeiro foi no Mercado Livre, depois no MF Rural, que é um site especializado em agricultura, quer dizer, do agronegócio. Aí eu comecei a anunciar no OLX e comecei também as minhas redes sociais, no YouTube, no Facebook. Também comecei a oferecer no marketplace do Facebook e também comprei o meu domínio, o nativodopará.com.br. Já a partir de 2018, eu comecei a ter uma procura por revenda de mel. Então, além de anunciar nesses locais, aí algumas pessoas começaram a me procurar para revender. E como eu já comecei a ter uma produção um pouco maior, eu comecei a vender para pessoas que queriam revender. Inicialmente começaram a me procurar do sul do país. Aí depois eu comecei a ter revendas no sudeste e no nordeste. Próximo. Ainda em 2018 eu resolvi registrar a minha marca, que é a Nativas do Pará. Essa marca que vocês veem aí. Só que essas duas abelhinhas, elas não são criação minha. Foi um outro rapaz que criou, mas eu comprei dele os direitos comerciais para poder usar essas abelhas. Também, além disso, eu registrei, quer dizer, eu criei a minha empresa. Então, é uma empresa formal, e eu tenho CNPJ, tenho inscrição estadual e inscrição municipal. Então, as minhas vendas eu faço, quer dizer, as vendas da internet, eu emito nota fiscal tudo direitinho. Uma coisa que eu resolvi fazer para me destacar dos meus possíveis concorrentes na época, quando eu comecei, entre 2018, quer dizer, entre 2017 e 2018, foi enviar para os meus clientes, além do mel, enviar uma análise de cada tipo de mel. Tanto de uruçu cinzenta, que foi a que eu comecei, e depois eu também comecei com uruçu amarela. E aí essas análises eram feitas na Embrapa. Aí está a análise do lado esquerdo e do lado direito está a explicação de cada item dessa análise. Então, o cliente ele passou a ter uma certa segurança em comprar uma coisa que ele vê que foi analisado e que está dentro do que ele estava esperando, não é um mel adulterado. Ainda em 2018, eu comecei a
além de eu comprar o mel de algumas pessoas, né, que é de meliponicultores do interior, como eu estava tendo muita demanda, muita procura, eu resolvi começar a criar as minhas próprias abelhas. Isso no início de 2018. Só que eu não tinha terreno, e eu não tenho até hoje. Então, essas abelhas elas são criadas no terreno de outras pessoas, que eu, digamos assim, eu recrutei como meus parceiros, que eram pessoas que não criavam abelhas, que nunca tinham criado, mas eu recrutei elas, eu chegava lá nas comunidades onde as abelhas ocorrem, onde tem bastante mata, e aí eu perguntava para várias pessoas se alguém queria criar uma renda, quer dizer, se alguém queria ganhar uma renda extra criando abelhas nativas, que aqui a gente é basicamente uruçu cinzenta. E aí eu tive muitas respostas como não, outros aceitaram, e esses que aceitaram, eu fazia um acordo com eles, quer dizer, eu faço um acordo, que é mais ou menos assim: olha, fulano, tu vai ganhar uma renda extra com a criação das minhas abelhas. Então eu vou trazer para ti emprestado as abelhas, o meliponário, e eu vou te dar todo o suporte que tu vai precisar para criar essas abelhas. Eu vou te ensinar como tu vai fazer o manejo, tanto no verão quanto no inverno. E aí a pessoa não tem nenhum custo, todo o custo é meu. E então a pessoa vai criar essas abelhas. Quando chegar a época da safra do mel, o que produzir essa pessoa vai vender para mim. Quer dizer, ela vai vender o mel, quer dizer, ela vai vender para mim o mel das minhas abelhas. Então eu vou pagar ela, mas eu vou pagar um valor um pouco abaixo do valor que eu pago para outra pessoa que tem as suas abelhas próprias. Então esse modelo de negócio ele vem dando certo até hoje e ele vem aumentando cada vez mais. Hoje em dia eu tenho mais candidatos a parceiro do que eu dou conta. Vamos para o próximo. Também uma coisa que eu resolvi fazer para mostrar profissionalismo e mostrar um mel de qualidade foi participar de concursos nacionais. Esse foi em 2018, um concurso promovido pela AmiRio, e eu cadastrei esses meus 2 parceiros aí. Então a gente ganhou na categoria maturado, no primeiro, segundo e terceiro lugar. O primeiro lugar foi com mel da uruçu cinzenta, o segundo mel da uruçu amarela e o terceiro lugar foi com mel de tiúba, do Maranhão, que eu cadastrei um amigo meu que é do Maranhão. Então eu consegui faturar 3 prêmios. Próximo, 2019. Em 2019 eu já comecei a fazer uma parceria com o Cristiano Menezes, da Embrapa. Ele participa de muitas exposições pelo país e até fora do país. Ele precisa ter um mel de qualidade para expor nesses locais. Então, a gente fez uma parceria, eu e ele, e depois, além dele, eu já passei a ter uma outra parceria com o projeto Combi, que é da esposa dele, também leva o mel para participar de exposições. Então eu forneço o mel para eles durante o ano e assim num valor bem baixo, praticamente a preço de custo, e eles fazem a divulgação da minha marca nessas exposições. Então isso aí já seria como uma propaganda do meu negócio, que aonde o mel ele é exposto nos estandes da Embrapa e do Projeto Combi. Então já dá digamos assim, uma boa referência para quem pretende comprar o mel. Próximo. Essa aí é uma exposição que acho que foi em 2020, a 16ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, em Brasília. Isso aí era uma exposição internacional. Não, nacional. Essa aqui foi a Expo Flora, em Olambra. Também foi em 2000, eu acho que foi em 2019, foi antes da pandemia. Esse foi antes da pandemia,
Quando chegou a pandemia em 2020 até 2022, eles pararam porque não tinha como fazer exposição nenhuma. Então, a parceria com eles ela deu uma pausa e voltou agora em 2023. Então, esse aqui foi também em 2019. Vamos para 2020. 2020 eu comecei a ter uma demanda por cera. Então, muitas pessoas começaram a me procurar pedindo cera de uruçu. Então, eu comecei a recolher a cera das melgueiras. Após a última tirada de mel do ano, então a gente pegava as melgueiras e retirava toda a cera dela. E aí as caixas ficavam só com ninho e sobreninho. E essa cera eu lavo, depois eu processo ela e transformo em barra. É cera pura, de uruçu cinzenta e uruçu amarela. Então eu faço desse jeito aí. Essas são as formas de silicone, a cera derretida no lado esquerdo, e do lado direito já a barra já pronta, a barra de 500 gramas. A minha produção ela não é suficiente para atender todas as pessoas que me procuram, mas eu procuro atender o máximo de pessoas possível. E isso aí, essa caixa aí, mostra como é que é feito o meu envio para os clientes. Então, vai as garrafas aí com os rótulos, e cada rótulo tem as instruções de conservação, como a pessoa deve conservar o mel. Esse papelzinho que tem em cima são as instruções que a pessoa deve seguir na hora que ela recebe o mel, antes de abrir a garrafa. Tem algumas instruções aí. E nesse saquinho do lado tem as rolhas de buriti, que a pessoa, caso ela precise, ela use. Então, o mel, mesmo ele estando estabilizado, ele pode produzir tanto gás como espuma. Então, se você pega uma garrafa de mel, mesmo que ele tenha já 1 ano, se você sacudir ela muito, ela vai produzir gás e espuma. Então, como essa garrafa vai daqui para outro estado e com certeza vai sacudindo bastante, quando chega lá pode produzir espuma. Então, esse papelzinho aí em cima, ele explica o que o cliente deve fazer para evitar que quando abrir a garrafa, essa espuma seja exagerada e transborde e derrame o mel. E a rolha, ela vai servir depois para deixar que essa espuma ela desça sem deixar continuar acumulando gás dentro da garrafa. E também, caso a pessoa queira deixar esse mel guardado por muito tempo, em vez dela deixar com a tampa plástica, ela bota a rolha. Porque se o mel tiver alguma fermentação ainda, se ficar com a tampa plástica, a garrafa vai tufar e o mel vai perder qualidade. Então, a pessoa tira a tampa, bota a rolha, se tiver fermentação, ela vai sair pela rolha, pelos poros da rolha, e o mel vai continuar perfeito durante muito tempo. Em 2020 também eu fiz o meu projeto da minha sede própria, porque antes eu não tinha sede, eu fazia as coisas tudo na minha casa. Então aí eu já comecei a fazer um negócio bem mais profissional. Do lado esquerdo um depósito, no meio o estoque e do lado direito o invase. E o meu estoque ele é mais ou menos assim hoje, só não é assim tão bonito quanto esse que eu projetei, mas todo o meu mel fica armazenado em baldes, porque hoje eu não compro só mais mel como quando eu comecei lá em 2016. Hoje eu compro uma parte da minha produção e uma outra parte é mel das minhas próprias abelhas. Então, eu tenho uma produção, digamos assim, eu posso dizer que ela é grande para quando que eu comecei com 100 litros, hoje eu consigo, se eu quiser, eu posso conseguir até 2 toneladas de mel só de uruçu, mas eu não dou conta de 2 toneladas ainda por enquanto. Atualmente a minha produção ela está mais ou menos 1,2 toneladas de mel de abelhas nativas.
Mas se eu quiser, eu posso me expandir para 2 toneladas, só que demora um pouco, porque a gente tem que fazer mais investimentos. Então, cada balde desse é um lote. Eu não tenho criação num local só, então são vários locais. Hoje eu tenho 21 parceiros, entre parceiros que têm as suas abelhas e parceiros que criam as minhas abelhas, isso dividido em 2 municípios no interior. E esses 2 municípios são onde as abelhas ocorrem. Então, se você for na mata, você vai encontrar essas abelhas na mata. E são só áreas onde as abelhas ocorrem. Essa outra parte aí é a parte onde a parte do invase, onde devem ficar os baldes e tudo mais, onde eu vou fazer o invase. Eu ainda não terminei essa parte aí, porque a pandemia me impediu. Então, eu pretendo finalizar agora, quer dizer, final não. Eu pretendo finalizar agora em 2023. Essa outra parte aqui vai ser reservada para o processamento da cera, a cera das abelhas. Então, a partir de 2021, eu comecei a fazer um investimento, assim, digamos, maciço. Tudo que eu podia gastar, eu gastava. Então, isso aí é uma foto aí tem mais de 100 caixas de abelha, de uruçu. Tudo isso aí já foi tudo usado. E esse meu estoque vive sendo renovado. Então, essas caixas são para as minhas abelhas e também para os meus parceiros que têm as suas abelhas próprias. Esse é o meu estoque desse ano. Se vocês perceberem, a parte mais do lado direito são baldes que não têm rolha. Então, esses são baldes de mel de abelha africanizada. Eu não crio africanizado, eu só compro para revender, porque é um mel barato. E da segunda fileira da direita para a esquerda, não, da terceira fileira da direita para a esquerda, é tudo mel de abelhas nativas. Então, aí tem 3 espécies de abelha. Não, 3 não, deixa eu ver. Uruçu cinzenta, uruçu amarela, tem mumbuca e tem canudo. Então, são 4 espécies de abelhas aí nessa área. Então, o total que eu consegui esse ano foi mais ou menos 1,2 toneladas de mel de uruçu. De abelhas nativas. E em 2021 eu também participei de novo daquele concurso da AmiRio. Dessa vez foi um concurso bem disputado, foram 13 estados, com 73 amostras de mel. Eu não sei se foi 73 ou 76, mas foi mais ou menos isso. E para minha felicidade, a gente ganhou. Foi o mel campeão geral, de todas as categorias. Essa aí é a Geise, ela é uma das minhas parceiras, ela cria as minhas abelhas, que foi com a Uruçu Amarela que a gente ganhou esse concurso. Então, isso aí já dá mais uma bagagem para mim. Então, como é que eu consegui, assim, digamos assim, chegar onde eu estou hoje em dia? Eu comecei sabendo absolutamente nada, hoje eu já sei um pouco, e eu procurei ser o mais profissional possível e passar o máximo de confiança para o meu cliente. Então, eu fui atrás de conhecimento, procurei saber o máximo possível, desenvolvi as minhas próprias técnicas e participei de vários concursos e ganhei, né? Ganhei 2. Então, aí já consigo dar uma boa reputação para o meu cliente. Quando eu comecei nessa área, né, posso dizer que 9 entre 10 pessoas me faziam aquela pergunta assim: esse mel é puro mesmo? Aí eu dizia: é puro, é isso, é assado. Hoje em dia, posso dizer que no máximo uma pessoa entre 10 me faz essa pergunta. E é uma coisa que é muito rara, alguém me perguntar se esse mel é puro mesmo. Então, eu acho que valeu a pena todo esse esforço para chegar até aqui. E nesse mapa aqui você vê aí o estado do Pará, do lado direito, onde está marcado em vermelho, são os 2 municípios onde eu faço
onde eu tenho a minha criação de abelhas, que é o Nordeste do Pará. Lá eu tenho vários parceiros, e essa área é uma área litoral, que é excelente, é uma área de várzea e de mangue. Nessa foto aqui mostra o município de São Caetano de Odivelas, onde eu tenho, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos de coleta de mel. Uma parte desse pessoal aí cria as minhas abelhas. Se você ver, ó, é tudo cheio de mata. Não faz parte, não fica próximo da sede do município. Fica bem afastado, bem no interior, lá praticamente dentro do mangue. Aqui, essa outra foto mostra o município de Tracuateua, onde vem a minha produção principal. Esse município fica bem longe da minha cidade, onde eu moro, que é o município de Belém. Fica a 220 quilômetros o meu parceiro mais próximo. Então, aí eu tenho muitos parceiros, uma parte deles cria as minhas abelhas, outras não. Então, nessa área aí a gente tem criação principalmente de uruçu cinzenta, que é a tiúba, e a uruçu amarela, que é basicamente só eu que crio. Aqui nessa foto vai mostrar aqui o meu progresso financeiro, do meu investimento, de quando eu comecei lá em 2016, 2017, foi a minha primeira safra, que eu peguei 100 litros com aquele meliponicultor. Ele também me ofereceu 20 litros de uruçu amarela, que eu comprei. Então, nessa época aí, eu fiz um investimento comprando mel, eu fiz o meu investimento de R$ 4.000. Já vamos agora para 2022, 2023, que foi a minha última safra. Eu fiz um investimento de R$ 65.000. Isso só em mel. Fora os outros investimentos que eu também faço. Porque como agora, quer dizer, como desde 2018 eu crio as abelhas, então eu tenho mais gasto além de só do mel. Eu tenho gasto com meliponário, tenho gasto em compra de caixa de abelha, tenho muitos outros gastos. Então, se eu for somar, o meu investimento total da última safra foi 75 mil. E ela me rendeu 860 litros de uruçu cinzenta, 200 litros de uruçu amarela, 26 litros de abelha canudo, que é a Scaptotrigona póstica, 17 litros de abelha mumbuca, que é a Cephalotrigona femorata, e também me rendeu 13 quilos de cera. A cera, como ela é muito leve, então eu posso ter muitas e muitas caixas, mas rende pouco. Então deu só 13 quilos. E aí, na parte final, aí tem os meus parceiros. Município de São Caetano de Odivelas eu tenho 6 parceiros, e município de Tracuateua eu tenho 15. Então dá um total de 21 parceiros. Todas essas pessoas, eles trabalham comigo. Nenhum deles é meu empregado. Eles são meus parceiros. Eles têm as suas criações e também criam as minhas abelhas. Aí embaixo tem eu, perto de um meliponário meu. Esse aí é só de uruçu cinzenta. E do lado direito está eu lá pesando o mel. Todo o mel que eu vendo, ele é pesado. Eu não vendo só no olhômetro. Aí está a minha filha. Obrigado por assistir. Ela estava me ajudando aí a preencher os rótulos no mel de uruçu amarela. E em cima da mesa tem algumas rolhas de buriti. Bom, espero não ter sido muito longo. Se alguém quiser fazer perguntas, eu estou à disposição. Obrigado. Muito bom, Yuri, muito bom. Muito obrigado aí, foi sensacional a sua apresentação. Vamos voltar agora no ar aqui o Adailton, né, que me parece que conseguiu superar todas as dificuldades que estava tendo. Aí, Adailton, salve! Olha o microfone. Não sei como que eu consegui, mas
botei o celular aqui no cantinho, né? Deixei o computador só para responder no chat. Mas, primeiramente, boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente com Murilo e Yuri, né? Eu vi uns comentários aí da qualidade do mel do Yuri, né? E posso dizer com certeza, já comprei mel dele e é um espetáculo e é realmente uma referência, tá? No mel maturado. Mas o assunto hoje, né? É mel maturado. E a gente gostaria não, quero frisar, né? Que o fato de nós termos na maturação uma qualidade e um tempo de vida muito maior para o mel, né? Nos leva a crer, né? Que o futuro do mel das nativas será sempre o maturado, né? Será com certeza o mais qualificado dos méis, tá? É muito bom a gente... Eu fiz o curso na turma passada, né? Junto, inclusive, o Yuri nos brindou participando também da turma, né? Isso nos fez perceber a diferença dos méis quando ele é maturado. Aqui no Espírito Santo, assim como o Yuri foi premiado lá no mel, no concurso nacional da AMI-Rio, né? Nós também tivemos 2 premiações, né? Nos méis de lá. E um deles foi o maturado de coleta que a gente fez das uruçus da associação, da AME mesmo, né? Nós fizemos uma coleta, maturamos e, coincidentemente, deu o tempo do concurso, nós enviamos lá e fomos premiados lá como 3º lugar no mel in natura e 2º lugar no mel maturado, né? Da uruçu amarela aqui, tá? Então, para nós também é uma satisfação saber que a gente pode fazer isso. Não sei como é que o Murilo está coordenando aí, o que ele está pretendendo, né? Eu, depois, se tiver outra oportunidade, eu gostaria de falar das possibilidades que a gente tem com os méis das nativas, né? Murilo, você que manda aí, como é que você quer que faça? Na verdade é o seguinte, uma coisa que eu estava... Uma ideia que a gente estava matutando já tem bastante tempo, né? Uma coisa que eu estava pensando fazer é que não no próximo curso de maturação, mas talvez o mais à frente, nós vamos querer incorporar um outro elemento, viu, Yuri? Você pode até nos colaborar nessa história aí, que é o seguinte, que o pessoal do curso, eles fazem uma matrícula antecipada e vai receber em casa um kit de 3 méis diferentes, de sabores de maturações diferentes, entendeu? Então, em determinado momento do curso, esse kit, né, o aluno vai abrir esse kit e vai degustar com os demais, numa live como essa, e vamos discutir sobre essas características, né, do mel, do produto, da maturação. Eu acho uma coisa que a gente alia, uma coisa que é à distância, né, uma coisa real, que é a degustação de méis de diferentes origens, né, que a gente conhece diferentes contextos e consiga fazer comparações, ver o resultado da maturação. Eu acho que isso é uma coisa que seria interessante, a gente pensar nessa possibilidade. O que eu vejo é o seguinte, eu estou pensando no próximo sábado, inclusive eu faço convite para vocês aqui de novo, o Yuri e o Adailton, né, que eu queria fazer uma apresentação da nossa experiência também da meliponina. Porque o Yuri, ele chegou no estágio que foi um salto que nós da meliponina não conseguimos fazer. Mas isso estava pensado, né? Porque, na verdade, a gente estava envolvido com o processo envolvendo a associação comunitária, tinha toda a questão ligada essa questão, né, das associações ainda não estavam devidamente preparadas e todo o modelo nosso de
venda e comercialização de mel da abelha de maturado, de mel maturado, passava por essa organização, e isso não aconteceu. Dentro de um determinado momento, ficava claro que nós precisávamos deslocar desse processo que a gente chama de cooperativa, né? Que eu, particularmente, eu tenho umas críticas à cooperativa, de fato, porque, na verdade, grande parte das comunidades rurais não tem nem a noção de associação, quanto mais de uma cooperativa, né? E a ideia é passar a gestão do processo de comercialização para iniciativa privada, que a gente chama de iniciativa, assim, seria uma concessão para o empresário que assumiria a gestão do processo, né? Quer dizer, essa etapa nós não conseguimos fazer, né? Isso não avançou nesse estágio, porque achava que era por aí, né? Porque aí tal, o cara já teria toda a visão de negócio do processo, né? E já teria um certo número, uma quantidade muito grande de produtores, que você poderia chegar, na estimativa nossa que a gente tem aqui no caso do Maranhão, chegar a 5 toneladas de produção de mel de abelhas nativas por ano, né? Infelizmente, acaba que grande parte desse mel não entra no mercado. Ele não é recolhido, ele não é disponibilizado, infelizmente, né? Uma coisa que o Yuri está fazendo agora, né? Como um empreendedor, né? Privado está fazendo agora essa iniciativa. Por quê? Porque abraçou a ideia, abraçou o desafio. Não dá para você entrar na história de comercialização de mel maturado se você não conhecer o processo, se você não mergulhar no processo, se você saber que vai ter um monte de coisa que vai ter superado, vai ter que trabalhar demais, né? E aí você vê muita gente interessada em fazer essa transição de produtores de comercialização, mas não entra na história, entendeu? Não mergulha realmente como deveria mergulhar nessa história aí para superar esses desafios, né? Por isso que eu acho que o Yuri teve essa eu não sei, Yuri, você é o quê? Qual a sua formação? Você é arquiteto? O que é? Eu sou arquiteto e comerciante. Então, desde os 17 anos eu já era comerciante. Então eu já, para mim foi mais fácil. Pois é. Ele tá chamando de comerciante para não dizer que era, como é que é? Maleiro, não? Como é que é quando é que faz aquelas viagens lá pro Paraguai? Paraguai lá, como é que é? A gente chamava sacoleiro. Muambeiro. Eu já fiz muito isso. Muambeiro. Já fiz muito. Logo com 17 anos eu já era muambeiro. Então é isso aí, entendeu? Então, assim, eu acho assim que é um caminho que ele tomou, que está dando agora, entendeu? Está dando sucesso, está conseguindo aí. Aliás, tem muita gente que queria falar contigo, o Yuri, que estava perguntando se você tem condição de disponibilizar aquela rolha que você desenvolveu para suas... Tem gente interessada em comprar. Por isso que eu coloquei aqui os contatos, os seus contatos aqui, pessoal, tá? Vou colocar aqui de novo, que tem interessado em contato contigo. Você tem a condição de disponibilizar essas rolhas ou não? Pois é, a rolha, ela é um produto que é descartável. Então ela tem utilidade assim mais ou menos por uns 2 anos. Agora, só o frete da rolha vai sair caro. Então, se a pessoa tiver pouca produção, eu acho que não vale a pena ela comprar rolha. Eu acho que ficaria melhor ela comprar um airlock. No meu caso, que eu tenho muitos baldes, tenho 50, 60, até 80 baldes, então não vale a pena eu usar airlock porque é um gasto muito grande. E então, por isso que eu optei pela rolha. Mas se alguém quiser comprar a rolha mesmo querendo pagar um frete, eu posso vender sem problema. Ou depende do bolso do comprador, né, Yuri? Depende do bolso do comprador, né? Se o comprador quiser, eu estou aqui para vender. Como todo comerciante está à disposição. Mas uma coisa que eu queria ver com você, Yuri, é a questão sobre essa parceria que você está fazendo com os criadores, né? Uma coisa que a gente vê é aquele seguinte: o potencial que nós temos no norte e nordeste de produção de mel, né?
E esse material não escoa. Né? Você está fazendo isso, né? Você está pegando essa produção e está botando no mercado. Né? Então precisamos criar esses mecanismos de facilitadores, né? Para que essas pessoas, essa produção seja absorvida. Então, eu não sei como é que está seu plano de expansão aí, né? A médio e longo prazo, né? Se está pensando em ampliar o número de criadores dessa parceria, como é que está sendo pensado isso aí? Porque também envolve capacitação dessas pessoas, né? Como é que você está pensando nessa coisa aí? Olha, o meu pensamento, ele é assim. É, eu resolvo subir um passo de cada vez na escada, para eu não tropeçar e cair. Então, cada ano eu subo um degrau. Por exemplo, para essa minha próxima safra, eu encomendei mais caixas de abelha. Quer dizer, todo ano eu encomendo caixa de abelha e divido as minhas. Eu encomendei 40 caixas de abelhas e ainda vou dividir as minhas. Tem várias pessoas que estão querendo parceria nesses 2 municípios onde eu atuo. Então eu vou absorvendo essas pessoas e assim eu vou crescendo. Mas só que eu não posso crescer demais e ter muito produto e ter pouca demanda. Então eu vou crescendo à medida que a demanda vai aumentando. Então o meu plano é esse. Na verdade, você tem que achar um equilíbrio, né? Um equilíbrio dessa história da oferta da procura, porque senão você vai começar a investir muito e a procura é baixa e você acaba ficando. Essa é uma coisa complicada, né? Essa é uma coisa complicada que eu acho que precisa ter muita experiência, né? Uma coisa que você já tem, já que você falou que você já é muambeiro desde os 17 anos, né? 16, 17 anos. Então já tem essa percepção. Já tem essa percepção, né? E eu acho que sirva de exemplo para outras pessoas que queiram fazer isso, né? Pensar nesse tipo de coisa, né? Mas uma coisa que eu queria destacar, na verdade, assim, que além dessas produções, dessa venda, desse processo em maiores quantidades, tem um lado também que eu acho que é importante, que é o lado identitário, né, da história de você produzir um mel gourmet com identidade própria, né, daquele local, daquela produção, e as pessoas podem criar, como se diz assim, aparecer pessoas que têm aquela preferência por aquele tipo de produto, e mesmo que você não tenha uma produção em grande escala, né, grande volume, você pode ter uma produção pequena, mas que tenha venda, tem mercado, que as pessoas comprem, né? Então, só para fazer um adendo aqui, eu estou chamando um pouco sobre a questão dos aposentados, que muitas vezes ficam naquela coisa de necessidade de procurar alguma coisa para fazer, e é uma coisa interessante para começar a fazer essa experiência, né? Por exemplo, me parece que o próprio Guilherme Aguirre, que foi chamado para participar dessa live de hoje e participou da anterior, não pôde agora, mas me parece que ele participa de feiras em Campinas, que ele vende a sua produção em pequenas feiras. Então são caminhos interessantes que você pode ter uma produção interessante, né, e vender nessas pequenas feiras. O que nós fazíamos aqui há tempos atrás com a meliponina, né? Então tinha uma clientela específica, uma clientela fiel, vamos dizer assim, e você conseguia vender um produto que dava para ter uma boa, assim, não dá sustentar as pessoas, mas uma melhoria na renda, né? Dá uma melhoria nos gastos ao longo do tempo, né? Então é isso que eu gostaria de destacar também, essa chamada. Adailton, por favor. Veja bem, quando o Yuri colocou, né, que ele começou, de certa forma, como se fosse um intermediário dos parceiros dele, né? A gente, às vezes, critica a existência do intermediário, mas nós necessitamos desse intermediário, porque muitos produtores, né, não têm a capacidade logística para transformar a ação da produção para realmente a venda, né? E
esse é um nicho, e aí sim você colocou aí, lembrou dos aposentados, é um nicho, é um caminho que, de repente, mesmo que a pessoa não tenha aí a, a produção para atender demandas, mas ele pode aliar a criação dele, a produção dele, né, com um trabalho de buscar com parceiros, como o Yuri faz, e muito bem, né, para poder colocar o mel no mercado. E aquilo que você falou também, da qualidade gourmet desse mel, nós temos aí trabalhos muito bons, né, que mostram a qualidade desses méis quando feito de forma adequada, né? E a maturação é a melhor delas, com certeza. Então, eu vejo um caminho muito grande, até porque as nossas abelhas, elas têm uma característica de levar para o mel uma qualidade específica delas, muito mais do que em função da florada, como é na abelha africanizada, né? Que ela leva lá florada do eucalipto, florada da aroeira, florada da laranja, florada... E as nossas, a característica vem pela biologia da abelha. Então, o que a gente pode ter de diversificação dos tipos de méis e a qualificação desses méis é muito grande. Você imagina que a gente puder, a ponto, como você colocou, regionalizar ou criar uma IG para determinados méis, né? Caminhos muito grandes que nós temos pela frente aí, que podem gerar situações de benefícios de sustentabilidade, usar as abelhas com sustentabilidade, né? Tá? Deixa eu falar pessoal, sim, o Yuri, fala. Deixa eu falar um pouquinho. Pois é, isso aí que o Adailton falou sobre o intermediário, isso aí é uma realidade. Eu vou dizer o porquê. Aqui, o estado do Pará é um estado rico em recursos, mas ele é pobre de pessoas. Quer dizer, ele é cheio de pessoas pobres, que vivem em locais ricos. Por exemplo, a mata aqui é muito rica. Então, as pessoas que moram nessas áreas, a grande maioria são pobres e não tem recurso. Não tem recurso e não tem investimento, nem do Estado, nem do governo federal, nada. Então, essas pessoas precisam escoar a produção, que nem aí no Maranhão. Não tem recurso. Aqui é basicamente a mesma coisa. E eu entrei em duas áreas dessas, onde eu passei a ser a ponte entre o produtor e o escoamento dessa mercadoria. Quer dizer, se eu não entrasse lá como a pessoa privada, né, eles não teriam saída e não teriam tantos novos criadores como tem hoje nesses dois municípios. Criadores que eu formei e cada ano eu formo mais criadores. Então, além disso, esses dois municípios ganham com o que? Ganham com o dinheiro que entra lá, aumentando a renda dessas pessoas, aumenta a arrecadação do município, mesmo que seja pouca, mas tem um ganho financeiro lá. Então, eu sozinho deixo 65 mil nesses dois municípios. Imagina se tivesse mais outras pessoas, mais gente nessa área. Então, são coisas que eu acho que, quer dizer, o intermediário e outras pessoas que participam dessa cadeia produtiva, eles são importantes. Então hoje, além de ser um intermediário, eu tenho a minha criação própria.
Já teve gente que disse assim, olha, tu és um entreposto ambulante, porque aonde tem mel tu vai lá buscar. Isso aí mesmo, tem que ter a figura do intermediário para poder canalizar essa produção, né? Porque o camarada produz lá 50, 60 litros de mel, ele não tem capacidade de atender o mercado e tudo mais. Mas 4, 5, 6 fazendo esse mesmo trabalho vão poder, com a parceria desse pseudo intermediário, porque, na verdade, ele está sendo um fomentador para a produção desse pessoal, né? Então, acho que é importante isso mesmo, a gente não marginalizar a figura do intermediário, né? Tá? Mas dar crédito a ele por essa ação. Tá? Vamos ver aqui algumas manifestações aqui do pessoal que está nos ouvindo, né? Da Ivanete aqui, ó, colocou aqui, ó, Yuri é referência, é mel maturado. Aí, Yuri. Everaldo tá dando boa noite. Aqui o Ramiro, boa noite, Murilo, Yuri, meu mestre Adailton, estarei só aprendendo aqui. Que nada, tem muito que ensinar para nós também aqui, com certeza. Tá pedindo para botar o like aqui, dar uma força no canal. O Ramiro já deu o like dele. Aí tem uma pergunta aqui, Daniel. Todos os lotes ainda são enviados com laudo, Yuri? Oi, Daniel. Eu parei de fazer essas análises em 2018, porque elas, em 2019, elas ficaram muito caras. Em 2018, uma amostra, eu pagava R$180, uma amostra. Em 2019, essa amostra passou a custar R$490. Então aí não valia mais a pena. É caro. E a credibilidade dele já pegou no mercado que não precisa mais fazer mais isso. O nome dele já está como referência, né? Então, pois é. Eu poderia continuar enviando esses laudos, mas isso aí iria impactar no preço do produto. Então, preço alto, menos vendas. Então todo comerciante sabe disso. Então a gente tem que reduzir custo. Já que eu já tenho uma boa referência entre as pessoas, então o laudo ele não se faz mais necessário. Vamos ver outra manifestação da Ivanete aqui. Abelha Zoom, seus cursos são os melhores que já vi no estilo AD. Parabéns. Beleza. Muito bom. Eu já agradecemos aqui, ó. Tem muita novidade chegando, hein? Depois a gente vai falar com ela sobre isso aqui. O Adailton aqui se manifestando. Essa credibilidade que você, nativos do Pará, conseguiu foi fruto de muito trabalho, principalmente das análises dos seus mestres que você fez e manda junto para os seus clientes. Ele já é um dos clientes que confia no seu trabalho, o Yuri. Vamos ver aqui. Meliponário, nativo das montanhas, linda história, meu amigo Yuri, parabéns. Aí tem a pergunta do Daniel aqui. Quais características originais são alteradas com a maturação feita por você, Yuri? Olha, o que é a maturação? É o processo natural do mel das abelhas nativas. Então, o que é que acontece quando a abelha, digamos assim, cria o mel? Esse mel fresco, ele vai fermentar com o tempo. Então, o processo que ocorre dentro do potinho é o mesmo processo que ocorre no balde de fermentação. Então, esse mel, ele vai passar de um estado, digamos assim, de um sabor, de um tipo... para lá, tá tocando aqui meu celular. Olha só,
só um instante que estão me ligando aqui. Eu vou só resolver essa situação e já volto. Tá ok. Uma coisa aí sobre a questão das modificações é o seguinte, que inclusive a gente mostrou no curso lá, né? Que uma coisa... se você pegar os indicadores básicos de mel, né? A alteração praticamente inexiste. Se você pegar acidez, essas coisas todas aí, tudo praticamente fica dentro do parâmetro aceitável lá do Ministério da Agricultura. Agora, tem alguns laudos que a gente observou, alguns estudos, que mostra que aparentemente o mel maturado ele adquire uma maior concentração de vitaminas. Você lembra disso, Adail? Eu vi, lembro, sim. Vitaminas, e tinha mais outra coisa lá também. Tinha outra coisa lá também que aumentava a concentração. Agora não estou lembrando qual que é. Duas coisas que haviam um aumento da concentração desses componentes aí. Então, essa é uma coisa positiva, bastante interessante, né? Ela baixa ainda um pouco a glicose, né? O poder glicose, ele abaixa e aumenta o de vitaminas e o outro era propriedades farmacológicas mesmo, uma característica dessa, né? Eu vou pesquisar aqui de novo, porque foi na leitura do material do curso que eu não lembro, eu esqueci agora, mas assim, tem um aumento de algumas coisas bem interessantes, né, que mostra que o mel, inclusive, era mais saudável, né? Haja vista que ele é composto de levedura, né? Imagine o Yakult. Yakult aí, que é um iogurte que tem uma flora bastante rica de leveduras específicas lá, que dão um valor nutricional extremamente alto. Com mel também é a mesma coisa, né? No caso do mel maturado. Yuri, você estava falando, aí, você quer continuar? As proteínas. Vitaminas e proteínas. Exatamente. Aí, Leonardo, aí, parabéns. Você está mais... Leonardo, aí, ó. Tá atento aí, tá vendo? Leonardo aí, ó. A gente com a idade vai esquecendo essas coisas, né? Leonardo aí que matou em cima. É isso mesmo. Então deixa eu continuar a minha resposta para o Daniel. Sim, então, Daniel, o que é que acontece com o mel? Não há uma transformação diferente do que o que ocorre na natureza com o mel dentro do balde. Ele vai ter o mesmo processo que vai ter dentro do potinho. Então ele vai começar a fermentar. O que é que acontece com a fermentação? Ele vai começar a ter um sabor mais apurado, menos doce. Porque a fermentação, as leveduras, elas vão consumir o açúcar do mel, que seria a glicose e a frutose. Então aí você vai passar a ter um sabor um pouco mais ácido. É basicamente isso que acontece. Mas o sabor, ele fica muito melhor do que o sabor do mel fresco. Por isso que o mel maturado, ele tem uma aceitação muito grande. Eu posso dizer que desde que eu comecei a vender o mel em 2017, na minha primeira venda no Mercado Livre, que foi em maio de 2017, até hoje, 2023, eu não tive uma única reclamação. Todos os comentários, todas as avaliações foram 5 estrelas. E isso, o Mercado Livre é um local que as pessoas desconfiam muito. Então, quando o cliente não gosta de uma coisa, ele detona. Então, se eu conseguir tudo isso no Mercado Livre, só avaliações positivas, nenhuma reclamação em todos esses anos, então isso quer dizer que eu optei pelo caminho certo. Então, o que é que muda do mel fresco para o mel maturado? Eu vou dizer que o que muda é o sabor e a qualidade, ela permanece exatamente a mesma. Eu digo que fica até melhor. Não tenho como provar que fica melhor, mas para mim eu acho que fica 1000 vezes melhor do que o mel fresco. Respondido? Questão de paladar, né? Então,
Bom, gente, eu acho que nós estamos né, já está além do que eu estava prevendo o tempo, tá? Eu só estou querendo comunicar para vocês aqui que nós estamos começando uma nova turma do curso de Maturação Seus Segredos para final de março, tá? E aí, mostrar aqui o aviso aqui, ó. A turma 6, a matrícula já vai começar na próxima quarta-feira, não está aberta ainda não, mas próxima quarta-feira. E tem aí na descrição do vídeo aí, no Facebook, no YouTube, no LinkedIn, tem aí o link da matrícula, já em apoio à AMA Espírito Santo, tá? Então a parcela da matrícula, ela é destinada à AMA Espírito Santo para apoiar os trabalhos delas de educação ambiental, tá? Então, poderia falar um pouco... agradecemos essa parceria, tá, Murilo? Agradecemos porque é muito importante. Mais do que o recurso financeiro que nos é destinado, né, para nós está tendo uma repercussão muito positiva, porque nós estamos trazendo ensino de qualidade, curso de qualidade, né? E saindo daquele perfil de nós não, mas daquela busca que tem da maioria em cursinhos online de youtubers que só querem fazer likes e mais nada, né? Então nós temos recebido muito feedback da positividade dessa parceria, tá? Muito obrigado por ela aí. E o pessoal da associação tem participado bastante. Eu acho que tem muito positiva. Eu acho que vai dar muita coisa interessante aí nos próximos meses, próximos anos aí, no engajamento, nessas experiências da maturação. Eu acho que o Espírito Santo tem um espaço enorme aí para apresentar aí esse potencial do mel maturado da capixaba, né? Mais um aspecto que garante. É uma busca nossa aqui um dia de ter a IG da Uruçu Capixaba. Não? Não vamos, exatamente. Não vamos desistir dessa luta, não. Exatamente. Então é isso aí, gente. Eu acho que já está bom o momento, né, Yuri? Agradecer mais uma vez a você pela sua oportunidade. Espero que você participe de outras lives também, que a gente possa divulgar ao máximo essa experiência da maturação. Tá? Nós precisamos quebrar a lógica da maturação simplesmente como um processo de conservação. Ele vai muito mais além disso, né? E para quem quer se aprofundar mais sobre o assunto, nós temos mais cursos aí que nós vamos oferecer para as pessoas conseguirem adquirir experiência, entender um pouco como é que é esse processo e tal, e participar também, assim como o Yuri, né, nesses empreendimentos que porventura estejam interessados, né? Tem aqui já um chamado, Daniel, está falando da parceria com a AMS aí, né? Eu acho que tem potencial para fazer em outros cursos, né? Precisamos quebrar com a história da lógica do curso só de criação, tem outras coisas que a gente precisa aprender. Aí a gente muda a questão da meliposfera, né? Do universo todo das abelhas, cefão, que vão muito além do que uma mera criação de abelhas sem ferrão, né? Tem muitas coisas interessantes que a gente pode aprender a partir desses cursos aí, né? O Cláudio Omar chegou agora, né? Então é isso aí, né? Vocês querem dar palavras aí, ou já deram as palavras de encerramento, ou podemos encerrar? Como é que é? Eu posso falar alguma coisa? Sim. Tá, então, se alguém que está participando desse curso aí se tiver dúvida, se quiser saber mais alguma coisa que eu não falei aqui, se quiser perguntar qualquer coisa sobre qualquer assunto, pode entrar em contato, que eu não me nego a dar nenhum tipo de informação. Tá bom? Se precisar, tamo aí. Valeu. Tá, nós aqui também estamos de pé à ordem para tirar qualquer dúvida. Se nós soubermos essa dúvida, conhecermos e soubermos tirar essa dúvida, estaremos aqui. E agradecer mais uma vez ao Murilo aí por ter nos convidado para participar desse momento aí com o Yuri. Tá? Um abraço, felicidades a todos.
Ó, vocês ficam aí, viu, gente? Vamos terminar, antes de terminar, e vamos bater um papinho aqui, tá bom? Vai lá.